um possível fornecimento de urânio do Brasil, enviado do Brasil para o Irã. Eles, inclusive, agora querem aprimorar mais essa investigação em relação àqueles navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, sancionados pelo governo americano. Governo Lula apoia Irã enriquecer urânio. É isso mesmo. O governo federal, por meio do assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim, afirmou que o Brasil apoia Irã a usar energia nuclear para fins específicos. A posição do membro do governo Lula da Silva inclui a concordância com o enriquecimento de urânio. Essa prática pode ser aplicada principalmente a estratégias militares, como a produção de bombas com altíssimo poder destrutivo, as famosas bombas atômicas. É isso mesmo, Amorim reiterou o apoio do Brasil ao direito do Irã de desenvolver suas armas nucleares. Também condenou Israel pelo ataque e defendeu a ideia de que a comunidade internacional se manifeste diante do que ele chamou de tragédia humanitária em curso. Vale lembrar que não é a primeira polêmica envolvendo o Brasil e Irã. No início de 2023, 4 navios do Irã sancionados pelos Estados Unidos estiveram na costa do Brasil. Muitos naquela época especularam até que esses navios estivessem vindo buscar urânio no Brasil. Informação negada, mas que deixou muitos com a pulga atrás da orelha. Agora essa declaração do governo dizendo que apoia que o Irã enriqueça urânio deixa mais ainda explícito o elo entre o governo brasileiro e o eixo do mal no Oriente Médio. O presidente Donald Trump se manifestou nessa segunda e disse que o Irã recusou assinar o acordo que ele propôs e alertou que o Irã não pode ter uma arma nuclear e pediu evacuação imediata de Teherã. E os Estados Unidos enviou um porta-aviões nuclear para a zona de guerra entre os dois países. Ao mesmo tempo, mais de 30 aviões-tanque de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos rumaram para a região através do Atlântico. Pelo jeito, o tempo da negociação passou. Agora, salve-se quem puder. E o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, classificaram a contraofensiva israelense como uma proteção global. Herzog acusa o Irã de armar rivais de Israel e de expandir um programa nuclear que classificou como mais perigoso do mundo. O presidente de Israel fez um apelo ao G7, reunido no Canadá, para que apoie a luta contra a ameaça nuclear iraniana. Nós seguimos falando sobre o conflito no Oriente Médio. Nosso contato agora é com o cônsul de Israel, Rafael Erdrich. Olá, Rafael, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro, em um momento tão delicado para a nação israelense. Seja muito bem-vindo. A primeira pergunta que nos vem, que nós gostaríamos de fazer, é a sua visão a respeito de como o governo brasileiro tem reagido a esse conflito, a esse confronto. Você, na qualidade de cônsul aqui no Brasil, queria ter a sua avaliação. A gente viu alguns candidatos à presidência, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está no poder, inclusive pedindo o rompimento das relações do Brasil com Israel. Quero ouvir você sobre isso. Nós vimos algumas declarações, palavras que nós achamos que não são justas em relação ao conflito entre Israel e Irã no Oriente Médio. Eu acho que várias pessoas que fizeram essas declarações têm mal entendido ou pouco ignorantes sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, qual é o conflito ou as raízes deste conflito. Boa noite, cônsul. Obrigada pela entrevista. Bom, aqui de Los Angeles, cônsul, claro que os americanos estão muito preocupados e são amigos e aliados de Israel. E uma das preocupações dos americanos, e isso já há algum tempo agora, é um possível fornecimento de urânio do Brasil, enviado do Brasil para o Irã. Eles, inclusive, agora querem aprimorar mais essa investigação em relação àqueles navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, sancionados pelo governo americano.
E eu queria perguntar para o senhor se há esse tipo de preocupação também entre os israelenses, já que, como o senhor disse, existe sim laços profundos de amizade entre Israel e o Brasil. Não conosco informações sobre um projeto de trazer materiais nucleares do Brasil a Irã, mas Irã está tentando conseguir produtos químicos e também urânio para todos os projetos que eles têm. Se este nós conhecemos, estamos tentando parar todas estas fontes de mudança de produtos que podem ser utilizados nos sistemas de mísseis balísticos do projeto nuclear. Mauro Cid se complica. A revista Veja revelou que Mauro Cid, delator da suposta, da tal tentativa de golpe de Estado, violou regras do acordo ao se comunicar com outros réus por meio de um perfil no Instagram. Nessas mensagens, ele afirmou que foi coagido nas audiências para fechar o acordo. Advogados do Jair Bolsonaro já pediram a anulação da delação premiada do tenente-coronel. Nas redes sociais, o ex-presidente afirmou que a reportagem escancara o que ele e seus aliados sempre disseram. Bolsonaro publicou o seguinte: a trama golpista é uma farsa fabricada em cima de mentiras, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda. O Mauro Cid nega que tenha usado um perfil da mulher dele, só que uma selfie do militar usando a conta @gabrielar702 foi divulgada na sexta-feira pela Veja e complicou a situação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. No interrogatório da última segunda-feira, Cid disse diante de Moraes que não tinha usado o perfil. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que se é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. O Moraes determinou a Meta, dona do Instagram, que preserve as mensagens da conta citada. A defesa do Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, enviou pedido ao ministro solicitando todas as mensagens trocadas pelo perfil no último ano, além do número de celular cadastrado no momento em que a conta foi criada e os registros de acesso. O Mauro Cid, provavelmente por conta disso, também da questão do Gilson Machado, falaremos disso agora, o Mauro Cid teve de prestar um novo depoimento à Polícia Federal na sexta-feira. O Alexandre de Moraes chegou a ordenar a prisão do militar no âmbito dessa investigação que mira o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acusado de ter atuado para emitir um passaporte português para o Mauro Cid, supostamente para que o ex-ajudante de ordens pudesse deixar o Brasil. Quando agentes da PF já estavam na casa do Mauro Cid, a prisão foi revogada por Moraes, que não explicou os motivos da decisão. Já o ex-ministro Gilson Machado, ele sim, foi preso, também por ordem do ministro, que solicitou a abertura de inquérito sobre o caso. No depoimento para a Polícia Federal, o Gilson Machado negou a intermediação para Mauro Cid obter o passaporte. Ele foi solto no mesmo dia e confirmou a jornalistas que fez contato com o consulado português, mas apenas para tratar da renovação do passaporte do pai dele, de 85 anos. Ficou algumas horas no presídio, fez audiência de custódia, foi mandado para o presídio, depois a prisão foi revogada. Ana, a delação do Mauro Cid, Jeffrey Tichini vai trazer aí todas as questões, mas
ela, desde o início, a gente diz isso, né, diante daquilo que vimos das audiências para o fechamento do acordo de delação, ele foi ali coagido, torturado, pressionado, aquilo o Chiquini vai explicar depois, mas aquilo por si só, no entender de um leigo como eu, já poderia provocar a anulação da delação. Agora, essa questão que foi trazida nos interrogatórios por um dos advogados do Bolsonaro, quer dizer, usou ali uma rede social com a mesma história, com a mesma questão daqueles áudios, né, que ele mandou para um amigo, vazados também pela Veja, dizendo a mesma história, que foi coagido, que havia uma narrativa, que precisava corroborar, aceitar aquilo que estava sendo passado como narrativa. E no caso do Gilson Machado, mais uma vez, parece phishing expedition, né? Quer dizer, apreenderam ali, acho que celulares e equipamentos do Gilson Machado, porque houve mandado de busca e apreensão contra ele, e aí agora vão fuçar aí tudo e mais um pouco, né, Ana? Felipe Martins, inclusive, ele também teve a família toda ameaçada, inclusive a avó dele, tá? Que isso eu sei. Então, seguiu ali 6 meses preso, ficou 10 dias numa solitária, ele foi trocado de prisão no meio da noite, 2 horas da manhã, acordado de sopetão, vamos sair, vamos trocar. E o Felipe, ele teve, inclusive, a capacidade de avisar a esposa, a Annelise, que, olha, prepare a nossa família, porque se eu tiver que ficar na prisão 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ficar, mas eu não vou inventar o que eles querem ouvir. E assim a gente sabe muito bem o que aconteceu. O que eu queria perguntar para o doutor Chiquini, Lacombe, doutor Chiquini, nesse caso, vamos supor que no melhor dos mundos caia uma luz divina ali no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, no Alexandre de Moraes, e eles falem: realmente isso aqui é fruto da árvore envenenada. Como eles fazem, como eles fariam para voltar a fita sem liberar o presidente Bolsonaro? Se eles querem, por exemplo, continuar a perseguição, porque eles não vão simplesmente anular tudo e dizer nós erramos, isso aqui tudo é uma baita mentira. Mas o que eles fariam? Porque a peça da PGR, doutor Chiquini, se eu não me engano, ela está praticamente toda embasada nas delações do Cid, não é isso? E aí voltaria para aquela denúncia da PGR, anularia a denúncia, o ministro falaria para a PGR, você tem que apresentar outra denúncia. Eu sei que no Brasil tudo é incerto, mas nesse caso, o que poderia acontecer? Veja só, todo mundo sabe que esse processo é uma farsa, que essa acusação é uma farsa, que esse processo é a maior aberração jurídica da história do mundo. Não é um processo jurídico, porque de jurídico não tem nada. Aquela audiência, aquela instrução televisionada que todo mundo assistiu, aquela audiência, ela é vergonhosa do campo jurídico. Ela é a técnica, aquela condução do relator é a técnica. Há inúmeros erros ali que a gente pode linkar em seguida. Pois veja, o Mauro Cid, ele desconstruiu por inteira a denúncia. Faltou uma reunião do PGR com o Mauro Cid antes daquele depoimento. Faltou pelo menos o Mauro Cid ler a denúncia. Eu tenho certeza que o Mauro Cid nunca leu a peça acusatória da PGR. Olha só, para quem ainda acreditava em tentativa de golpe, esqueçam, não existe mais qualquer elemento, indício ou fumaça de tentativa de golpe. Não por falta de provas, mas por provas de que não houve tentativa de golpe. Tudo que existe nesse caso é o Mauro Cid. Tudo! Vejam só, isso aqui é gravíssimo. Esse processo tem 250 milhões de mensagens de WhatsApp. Não existe na história do Brasil um processo com essa quantidade de mensagens. 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, não existe uma operação contra o tráfico de drogas no Brasil com essa quantidade de aparelhos celulares apreendidos. E eles não têm uma mensagem de golpe. 250 milhões de mensagens de WhatsApp e eles precisam de 11 depoimentos, de 11 versões contraditórias do Mauro Cid. Vejam a vergonha que é esse processo. Nítida perseguição política agora.
Agora, até a denúncia, eles tinham o controle da acusação. Com o depoimento do Mauro Cid, acabou. Perceba que a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu a audiência deixa muito claro o medo que eles estavam que o Mauro Cid tropeçasse. E mesmo assim ele tropeçou. Aquela forma que o ministro conduziu é ultrapassada desde 2008. Em 2008 nós tivemos uma grande mudança no Código de Processo Penal brasileiro e agora o interrogatório e qualquer depoimento não é conduzido daquela forma. As partes fazem pergunta para o juiz e o juiz repassa. Não. Isso era o sistema presidencialista. As partes fazem pergunta para o juiz e o juiz repassa para a testemunha e para o depoente. Em 2008, Lacombiano, isso mudou. 2008. Como é hoje? Você pergunta direto para o depoente. O advogado e o Ministério Público perguntam diretamente, sem a interferência do juiz. Por que o relator conduziu dessa forma? Porque ele filtrava as perguntas e passava as perguntas para o Mauro Cid, já induzindo a resposta, para que o Mauro Cid não caísse em contradição e em falha. Porque ele sabia que ali no olho é diferente. É aquilo que a gente costuma dizer, treino é treino, jogo é jogo. Papel aceita tudo. Fase policial é papel. Agora ali é fase judicial, é olho no olho. E essa condução de filtrar as perguntas é uma forma de auxiliar o Mauro Cid a dar a resposta correta. Mas eu trago para o Brasil agora. Eu trago para o Brasil provas inequívocas de que não houve tentativa de golpe que saíram da boca do Mauro Cid. O Mauro Cid, a única prova da acusação, a única testemunha da acusação, tudo que o processo da trama golpista tem, disse que não houve tentativa de golpe com suas próprias palavras na única audiência judicial que o processo do Bolsonaro terá. Mauro Cid disse, são 3 os principais pontos que acabam com esse processo da boca do delator. Primeiro ele disse, não houve grupo querendo golpe. Ou seja, se não houve grupo, não tem organização criminosa. Bolsonaro está sendo processado por organização criminosa, Felipe Martins, meu cliente, os demais acusados, por organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas com divisão de tarefas. Mauro Cid disse, nunca houve grupo querendo golpe. O que havia eram bravateiros isolados que o presidente sequer dava atenção. Acabou a organização criminosa. Segundo ponto. Ele disse que a principal reunião, vejam isso, a reunião que prendeu Felipe Martins, a reunião que processa os 38 acusados, a reunião que é chamada de trama golpista, a principal reunião desse processo. O Mauro Cid disse que nessa reunião não trataram de golpe, que nessa reunião apenas criticaram o ministro. Que tentativa de golpe é essa? Criticar o ministro. Aí o ministro alerta. Você está compromissado, Mauro Cid, você não pode mentir. Ele fica todo desconcertado. E ele não consegue sustentar a mentira. E ele diz, pois é, ministro. Pois é, de golpe não falaram, mas criticaram o senhor. E o terceiro e último ponto, que também contradita a denúncia. A denúncia, veja, o meu cliente está preso por isso. Eu já fiz um pedido de liberdade com base nesse ponto. A denúncia, o relatório final da PF e a denúncia dizem: o ministro Alexandre de Moraes seria morto pelos Kid Pretos, né? E os demais ministros seriam presos. É isso que está na denúncia. A acusação fala isso. Bolsonaro está sendo processado por isso. Mauro Cid, na presença do juiz, ele disse: Alexandre de Moraes seria preso e não morto, e mais nenhum ministro seria preso. Gente, vocês viram alguma imprensa tradicional dando essas informações, esses 3 pontos? Esses 3 pontos desmontaram esse processo. Esse processo deveria ter acabado ao final do depoimento do Mauro Cid. O PGR deveria ter a hombridade de levantar a mão, pedir uma questão de ordem, pedir a liberdade de todos os acusados e fazer alegações finais orais pedindo absolvição. Mas o que vemos é um PGR que está ali apenas como uma planta decorando o ambiente. Tanto que quando
O presidente Bolsonaro pergunta ao PGR: essa mensagem é do meu celular? O PGR não sabe responder. Ele olha para o Alexandre de Moraes pedindo socorro, tentando buscar a resposta. Ele não conhece o processo, ele não está conseguindo sustentar a acusação, ele não confia na sua denúncia. Vejam que o PGR ele não confia na própria denúncia e ele viu diante dos seus olhos todos os pontos da denúncia. Todos os pontos da denúncia. O Mauro Cid, veja, não foram as defesas que desconstruíram a acusação. A acusação desconstruiu a acusação. Na falta de provas, a acusação só tem o Mauro Cid. O Mauro Cid disse: não houve tentativa de golpe. E o Brasil viu. Isso foi televisionado. Isso está gravado para sempre no YouTube da TV Justiça. Esse processo é uma farsa e é impossível que ainda exista quem defenda essa farsa. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.